vou rever isso hoje com vocês do zero. Aí a gente vai ver um outro tipo de receptor tirosinquinasa, que é o JAK-STAT, que é simplesinho, 5 minutinhos. E depois vamos dar uma repassada, pelo menos, em óxido nítrico e nos receptores intracelulares. Beleza? Eu vou tentar fazer uma aula mais curta. Se der 1h e pouco, 1h30, eu paro a aula. Então, vamos lá. Receptor de insulina. Esse aqui vai seguir vocês até a final de bioquímica. Certo? Esse aqui é importante porque, em caso clínico de diabetes, do que for, ele vai entrar. Então, o receptor de insulina, ele é um receptor do tipo tirosinquinasa. Tirosinquinasa, por quê? Porque ele tem uma função de fosforilação. Ele tem uma porção quinasa, certo? Esse receptor, ele é transmembrana, como vocês podem ver, e ele está composto por duas subunidades. Subunidades alfa e subunidades beta, certo? Quando chega o ligando desse receptor, que é só a insulina, certo? Porque ele é o receptor da insulina, então chegou aqui o ligando, o que vai acontecer é que ele vai se dimerizar, ele vai se unir, vai se aproximar e vai se unir. Quando ele se une, as subunidades beta, que são as que têm essa função quinasa, vão se autofosforilar, uma fosforila a outra. Então, essa subunidade beta fosforila essa, e essa subunidade beta fosforila essa. Então, esse receptor se autofosforila de forma cruzada pelas subunidades beta. Perfeito? Além de se autofosforilar, ele vai fosforilar resíduos de tirosina para formar um local aqui para que se encaixe o SRI, que é o substrato do receptor da insulina. Então, além de se autofosforilar, ele vai fosforilar os resíduos de tirosina, formando um localzinho para a união de outra molécula, certo? Esse localzinho aqui se chama SH2. Esse local que é formado. Então, vamos lá. Chegou o ligando, receptor se dimerizou. Uma vez que ele se dimeriza, as subunidades beta se autofosforilam cruzado e também fosforilam resíduos de tirosina para formar o sítio SH2. Até aqui tranquilinho? Esse sítio SH2, para que serve? Para que o SRI, que é substrato do receptor da insulina, consiga se encaixar aqui. Antes de chegar o ligando e de ocorrer essa fosforilação e a formação desse sítio, ele não podia se encaixar com o receptor, não tinha união. Agora que eu formei esse espaço aqui, o SRI chega aqui e se une. E ele vai se unir aqui para quê? Para ser fosforilado pela subunidade beta. Então, a subunidade beta fosforila ele, vai vir outro nessa aqui, vai ser fosforilado também, e esses SRI fosforilados se ativam. Então, agora a gente tem o quê? Um SRI que foi ativado, está fosforilado. Perfeito? Essa é chamada de via comum da insulina. Por quê? Ela é igual para as 3 vias que a gente vai ver. Então, chegou o ligando, subunidades beta, se dimeriza, subunidades beta se fosforilam resíduos de tirosina para formar o sítio SH2, SRI se encaixa nesse sítio, é fosforilado. Perfeito, via comum. Agora, esse SRI ativado, o SRI ativado vai ativar tanto o GRB2, quanto fosfolipasa C-gama, quanto PI3 quinasa, que são as 3 vias da insulina. Isso ocorre ao mesmo tempo, como eu tinha falado para vocês na aula passada. Por quê? Eu tenho diversos desses receptores e eu ativo muitos SRI juntos. Então, eles vão ativar diversas vezes GRB2, fosfolipasa C e PI3 quinasa.
Isso acontece de uma vez só, mas a gente vai ver via por via para entender melhor isso. Então, o SRI vem aqui e ativa a GRB2, que é uma proteína. Essa GRB2 ativada vai se unir a outras duas proteínas que tem dentro da célula, que é a proteína SOS e a proteína RAS, certo? Então, vai ficar GRB2, SOS, RAS. Um complexo, como se fosse o complexo cálcio com a modulina, esse aqui é o complexo da GRB2. Esse RAS aqui está unido a um GDP. Quando o complexo é formado, ele troca esse GDP por um GTP. E ao trocar, ele ganha capacidade de ativar as proteínas RAF 1 e 2. Certo? Então, o complexo GRB2 ativa as proteínas RAF. Essas RAF vão ativar outras proteínas, que são as MAP quinasas. Essas MAP quinasas aqui têm uma série de reações dentro delas que para nós não importa. Vocês precisam saber que RAF ativam as MAP quinasas. E essas MAP quinasas vão ativar outras proteínas que são as ERK 1 e 2. Até aqui tranquilinho? É uma cascata. Uma vai ativando a outra. Então, complexo GRB2, só as RAS, ativa as RAF 1 e 2. As RAF 1 e 2 ativam as MAP quinasas e as MAP quinasas ativam as ERK 1 e 2. Essas ERK vão ingressar no núcleo celular. E lá dentro do núcleo, essas ERK vão ativar proteínas que atuam como fator de transcrição. Certo? O que fazia um fator de transcrição? É uma pergunta. Indução gênica. Perfeito. Ele pode fazer indução ou repressão gênica. Nesse caso aqui, indução gênica, certo? Um fator de transcrição pode ser para indução ou repressão. Na segunda era, a gente vai falar muito assim, ó, pós-ingesta, em presença de insulina, eu vou ter a indução gênica, por exemplo, da acetil-CoA-carboxilase, que é uma enzima que é induzida pela insulina, ou pela glucógeno sintetasa. O que eu quero que vocês levem para a segunda era? Que quando a gente falar que a insulina induz genicamente a uma enzima específica, é através dessa via da GRB2. Ela é uma via de indução. Porque lá no final da via da GRB2, o que eu vou ter é um fator de transcrição que, através da insulina, vai induzir a síntese de algumas enzimas. A gente sintetiza o glucógeno quando a gente está após ingesta, justamente porque a insulina induz a enzima que sintetiza glucógeno. A gente produz colesterol pós-ingesta justamente porque a insulina induz a enzima que produz colesterol, que é a HMG-CoA reductase. Tudo isso é conteúdo da segunda era. O que eu quero que vocês associem agora? Que quando eu tenho a presença da insulina, consequentemente, eu vou estar induzindo uma série de enzimas a serem produzidas através da via da GRB2. Perfeito? Então, pensou em via da GRB2? Lá no final a consequência vai ser o quê? Indução gênica de alguma enzima. Isso que tem que ficar na cabeça de vocês agora. GRB2 e indução gênica. Porque eu vou gerar um fator de transcrição aqui no final dessa via. Perfeito? Alguma dúvida dessa parte aqui? Não? Tranquilinho? Vamos ver a via da fosfolipase C-gama, que a gente já conhece ela na verdade.
só que a gente viu com outro nome. A gente viu a fosfolipasa C beta. Aonde que estava essa via aí da fosfolipasa C beta? Professor, Oi. uma pergunta. Eu cheguei na metade praticamente da aula. O senhor está falando da via da insulina? Só para eu anotar aqui. Tá, sim, tá bom, obrigada. Da via da insulina, imagino. Tá, obrigada. Aonde que é que nós vimos uma fosfolipasa C? Proteína G. GS. G eu gostei, o S não. GQ. GQ ou GQ. GQ, na verdade. GQ. Lá nós tínhamos a fosfolipasa C beta. Isso aqui, cuidado com questão choice, tá? Cuidado, porque eles podem colocar a descrição de uma via e colocar fosfolipasa C beta ou, ao contrário, gama e induzir vocês ao erro. A gama é da insulina, a beta da proteína GQ. Então, o SRI também vai ativar a fosfolipasa C gama, que a gente já viu que é uma enzima, certo? Essa fosfolipasa C gama é uma enzima que utilizava como substrato um fosfolípido de membrana, certo? Que era o PIP2. Lembram disso? Então, o PIP2 é o substrato da fosfolipasa C e ele ia dar... Vocês estão conseguindo ver direitinho? Tá tudo certo? Tá. Então, o PIP2 ia dar como produto o DAG e o IP3. O IP3 ia até o retículo endoplasmático liso e abria os canais de cálcio. Então, abria os canais de cálcio, acumulava cálcio no citoplasma da célula. Esse cálcio, quando 4 moléculas de cálcio se uniam a uma molécula de calmodulina, a gente ia formar um complexo chamado cálcio-calmodulina. Perfeito? Esse complexo cálcio-calmodulina era capaz de ativar proteínquinasas dependentes de cálcio. Então, a gente ia, no final, ativar as PKC. O DAG, unido ao cálcio, também era capaz de ativar as PKC. Tinha aquela parte do CREB, da proteína GQ, aqui não precisa colocar. Aqui vocês têm que vir até PKC. Por quê? A importância dessa via aqui é que essa PKC vai fosforilar uma molécula muito importante, que é a vesícula do GLUT4. O GLUT4, ele é um transportador de glucose. O que acontece? Essa PKC vem aqui e fosforila a vesícula de GLUT4. Essa vesícula, quando não está fosforilada, ela fica no citoplasma da célula lá quietinha. Quando ela é fosforilada, ela sofre uma alteração no seu citoesqueleto, nas moléculas de tubulina que vocês viram lá em isto, que davam a forma para as células. Então, ela sofre uma alteração no seu citoesqueleto, e essa alteração causada pela fosforilação faz com que ela se desloque do citoplasma até a membrana da célula. Então, uma vez que esse GLUT4 é fosforilado, ele vai migrar aqui para a membrana da célula. Certo? E eu falei para vocês que ele é um transportador de glucose. Então, o que vai acontecer? Quando a glucose estiver passando aqui na circulação, no sangue, ele vai tirar a glucose da circulação e vai jogar para dentro da célula. Certo? Ele é um transportador de glucose. Ele tira do sangue e joga para dentro da célula. Agora aqui, façam um asterisco e sublinhem e carimbem do lado para vocês não esquecerem. Em quais tecidos
que esse evento ocorre? No músculo esquelético em repouso. Isso vai ser pergunta para vocês de primeira era, de segunda era, de final, de tudo. No músculo esquelético em repouso, mais para frente eu vou explicar para você por que quando a gente está fazendo exercício não precisa desse mecanismo, é só em repouso. Então, músculo esquelético em repouso e o tecido adiposo. Esses dois tecidos são chamados de tecidos insulino dependentes. Por quê? Só vai ingressar glucosa nesses tecidos quando a gente tiver presença da insulina, porque eles não conseguem tirar glucosa da circulação senão pelo GLUT4. É a única forma que eles têm de tirar o açúcar do sangue e jogar para dentro da célula. Então, eu preciso que tenha insulina para que, através da via da fosfolipasa C-gama, eu consiga gerar as PKC para que elas fosforilem os GLUT4, para aí sim eles serem expressados na membrana. Então, o tecido adiposo e o músculo esquelético em repouso, para obter açúcar, para que ingresse açúcar dentro da célula, eu preciso da insulina. Eles são insulino dependentes. Eu vou pedir para vocês até o final do ano umas 50 vezes, pelo menos, quais são os tecidos insulino dependentes. A resposta que vocês têm que me dar é tecido adiposo e músculo esquelético em repouso. Perfeito? Então, vamos lá. Via da fosfolipasa C-gama, qual que é o objetivo dela? Ativar a PKC para fosforilar GLUT4, para que ele se expresse na membrana dos tecidos insulino dependentes. O objetivo da via é essa. Perfeito? Alguma dúvida dessa via aqui? Nós já tínhamos visto ela tranquilinha, né? Então, vamos lá. Agora, o nosso SRI vai ativar a última via da insulina. A última via da insulina, certo? Que é a via da PI3 quinasa. Certo? Essa PI3 quinasa ativada vai se unir com uma PKD, que é uma outra quinasa, certo? E ambas juntas vão conseguir ativar uma PKB, que é a mais importante para nós. Então, a PI3 quinasa se une a outra quinasa, que é a PKD, para ativar a PKB. Perfeito? Essa PKB também tem função quinasa. Significa que ela também fosforila. Uma das coisas que ela vai fosforilar é o nosso amiguinho GLUT4. Ou seja, nós temos duas vias de ativação para o GLUT4. Tanto a da fosfolipasa C-gama, quanto a da PI3 quinasa. Em quais tecidos que eu tenho GLUT4? Tecido adiposo e músculo esquelético em repouso. Perfeito, a primeira vez está aprovado. Então, essa PKB fosforila o GLUT4 e o que ele faz? Até a membrana para transportar glucose para dentro da célula. Agora, outra coisa que a gente vai falar muito na segunda era é da segunda função dessa PKB. Essa PKB também induz geneticamente o que vem na cabeça de vocês quando eu falo assim, ó, induz geneticamente? Qual que é a consequência celular? O que vai acontecer uma vez que eu faço uma indução gênica? Síntese. Perfeito. Síntese. E isso, como consequência, me dá o quê?
Não sei se vocês entenderam a pergunta. O que me dá como resultado dessa indução gênica? Proteínas, enzimas. 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 Enzimas e proteínas também. Perfeito. Então, quando eu falo assim, ó, que eu tenho a indução gênica, significa que eu estou aumentando o número, eu estou fazendo novas. Se eu tinha 10, agora eu passo a ter 20, 30, 40, porque eu estou fazendo novas, eu estou fazendo do zero. Perfeito? Então, sempre que vocês pensarem em indução gênica, vocês têm que pensar que por eu estar fabricando mais, eu vou estar aumentando o número dessas moléculas no meio. Certo? E essa indução gênica da PKB vai ser de fosfatasas. E também fosfodiesterasas. Certo? Então, essa PKB induz genicamente a fosfatasas e a fosfodiesterasas. Perfeito? O que as fosfatasas faziam? Desfosforila. As fosfatasas desfosforilam. Certo? E o que as fosfodiesterasas fazem? Convertia moléculas cíclicas em lineares. Perfeito. AMP e GMP cíclico em moléculas lineares. E qual que era a consequência de eu converter o AMP cíclico em AMP lineal? Ele Desativar? bloqueava a via. Não ativa a Perfeito. proteína quinase. Perfeito. Quando eu tenho o AMP cíclico, eu consigo ativar as proteinquinasas. Quando eu tenho o AMP lineal, eu não consigo ativar as proteinquinasas. Então, a consequência dessa aqui é não ativação das proteinquinasas. Certo? Não consigo ativar as proteinquinasas. Agora, pensem comigo. Se eu estou pós-ingesta, sempre que eu tiver pós-ingesta, se eu não tiver diabetes, eu vou ter um predomínio da insulina. A insulina nossa é liberada em pós-ingesta. Então, é correto eu pensar o quê? Que pós-ingesta, em presença da insulina, eu vou ter expressão de GLUT4, indução de enzimas e um predomínio de fosfatasas e fosfodiesterasas. Correto até aqui? Nosso pensamento? Então, eu tenho um predomínio. Por quê? Porque eu estou fazendo novas. Então, quando eu estiver em pós-ingesta, predomina um estado de desfosforilação. Isso é muito importante que vocês associem agora para a nossa segunda era. Por quê? Lá na segunda era, a gente vai, nós vamos dar nomes às enzimas. E elas vão estar ativadas e inativadas por fosforilação, por desfosforilação. Então, o que é importante a gente já ir associando daqui? Que todas as vias que estiverem ativas em pós-ingesta, pensem comigo, todas as vias que estiverem ativas em pós-ingesta e tiverem uma regulação covalente, vão estar ativas como? Fosforiladas ou desfosforiladas? Desfosforiladas. Por quê? A pergunta do milhão é por quê? Porque elas são induzidas através de insulina. Não todas as vias são induzidas pela insulina. Não é esse o argumento. É por conta da produção de fosfatase. Perfeito. Esse é o argumento. Porque por eu ter presença, sempre que eu tiver pós-ingesta, eu vou ter presença de insulina. Perfeito? Opa, e a insulina... Oi. Você pode repetir, por favor, velho? Minha internet caiu aqui. Desculpa. Não, tranquilo. O argumento-chave para isso é a presença das fosfatasas. Certo? Por quê? Sempre que eu tiver pós-ingesta, eu vou ter insulina. E a gente sabe que uma das vias da insulina vai induzir a fosfatasas e a fosfodiesterasas, que vão desfosforilar as coisas. Então, o que tiver ativo
eu já posso associar que vai estar ativo desfosforilado. Isso poupa um HD de vocês aí de 1 tera, pelo menos, na segunda era, porque a gente vai estudar enzima por enzima sua regulação. Então, vocês não precisam decorar a regulação covalente das vias que funcionam em pós-ingesta, porque vocês já sabem que se está ativa pós-ingesta, está ativa desfosforilada. Se tiver fosforilada, é porque está em jejum, não está em pós-ingesta. Isso é um pouquinho complexo, mas eu queria introduzir isso agora para vocês irem digerindo essa informação. Mais para frente, a gente vai voltar a falar sobre isso mais detalhadamente. Não se fixem nisso agora, certo? Eu só queria dar um linkzinho para lá no futuro a gente falar sobre isso novamente. Perfeito? Então, vamos lá. Consequência das 3 vias da insulina. A via da GRB2 é uma via de indução gênica, porque lá no final eu vou ter um fator de transcrição. A via da fosfolipasa C-gama é uma via de ativação de PKC e de ativação do GLUT4, que fosforilado vem até a membrana da célula e permite a entrada de glucosa nos tecidos insulino-dependentes. E a via da PI3 quinasa é uma via de indução gênica, porque eu tenho tanto a indução de fosfatasas e fosfodiesterasas, e também é uma via de ativação de GLUT4, certo? Mais uma coisinha que a PKB faz. Além de ela induzir as fosfodiesterasas, ela também ativa as fosfodiesterasas que estavam inativas no citoplasma. As que já estavam prontas e estavam inativas, essa PKB fosforila e ativa elas. Perfeito? Então, ela tanto induz quanto ativa as PDE que estavam inativas. E essas são as 3 vias da insulina. São importantes? Sim. São complicadinhas? Na primeira e segunda vez que veio. Se vocês pegarem isso aqui para dar uma lida durante a semana, vocês já vão ver que não tem mistério nenhum. É só dar uma lidinha nelas, que não tem segredo, é uma historinha que vocês podem ir contando, montando, vocês vão pegar fácil. Eu estou vendo um pouco de cara de desânimo. Alguém não entendeu alguma parte? Quer que eu repita? Eu sei que é mais complicadinho do que as outras coisas que a gente viu, mas daqui para frente, tende a ir complicando. Você pode falar de novo o que é essa PKB? Claro, perfeito. A PKB é uma proteína quinasa, certo? Que vai ser ativada pela via da PI3 quinasa. Então, o SRI ativa essa PI3 quinasa e ela se une com outra enzima, que é uma PKD. Esse complexo de PI3 mais PKD consegue ativar essa PKB que estava inativa no citoplasma, certo? Ela estava esperando chegar a insulina para primeiro ativar esse complexo, para esse complexo ser capaz de ativar ela. Uma vez que ela está ativa, ela vai fazer a função dela, que é ativar as fosfodiesterasas citoplasmáticas que estavam inativas, fosforilar GLUT4, para que ele se desloque até a membrana da célula, e também fazer a indução gênica de fosfatasas e fosfodiesterasas. Ponto. Isso que ela faz, ativa fosfatasas e fosfodiesterasas e o GLUT4. Essa é a função dela. Perfeito? Obrigada. O que eu falei a mais aqui é para a gente poder linkar lá na frente, que nós vamos precisar dessa informação lá na segunda era. Eu vou dizer, gente, vocês lembram que uma vez, provavelmente vocês nem lembrem mais, que é lá para frente. Não tem problema, vocês já ouviram falar alguma vez. E aí é mais fácil recordar. Perfeito? Esse negócio de regulação enzimática da segunda era, a gente vai tudo esmiuçar isso da mesma forma que a gente faz isso aqui na primeira. Quando chegar a hora, vocês vão entender tudo. Não se preocupem, não é nem um bicho de 7 cabeças. Beleza? Pablo, Oi. a PKB, ela seria a molécula senhal para começar a leitura do adenino para a formação do ARN mensageiro?
para Não, poder formar a fosfatase? ela não é o fator de transcrição. Ela vai ativar alguma proteína que vai fazer isso. Só que a cátedra passa que ela ativa. Tem algumas vias que a cátedra não faz questão que você se aprofunde, certo? Por exemplo, a da contração muscular é um pouquinho mais complexa, essa via é um pouquinho mais complexa, mas a cátedra não quer que vocês vão além disso. Eles vão explicar dessa forma para vocês. Então, vocês podem falar tranquilamente que a PKB vai induzir as fosfatasas e as fosfodiesterasas. Vocês vão ver que quando vocês tiverem essa aula, vai ser explicado para vocês dessa forma. Então, vocês não precisam se aprofundar em o que ela ativa para fazer a união ao DNA. Perfeito? Entendeu, Nanda? Muito obrigada. Imagina, deu uma travadinha bem na hora. Entendi. Tá cortando, né? Um pouquinho, Obrigada. imagina. Agora, a gente vai ver uma via bem simples para dar uma aliviada na cabeça de vocês, que é a via do JAK-STAT. O JAK-STAT também é um receptor do tipo tirosin, certo? Então, ele tem função quinasa igualzinho à insulina. Ele é muito parecido, inclusive. Então, a gente tem aqui a membrana da célula e a gente vai ter a porção JAK. Ai, não fiz errado isso aqui. Assim. Essa aqui é mais simples. Então, os ligandos do JAK-STAT estão associados a fator de crescimento. Pode ser a somatostatina, que é o GH, que é o hormônio do crescimento, certo? Ou a prolactina, são ligandos para esse receptor. O que acontece? Quando chega o ligando, igual que o da insulina, esse receptor JAK vai se dimerizar e vai se autofosforilar cruzado. Então, esse JAK fosforila esse e esse JAK fosforila esse. Igualzinho da insulina. Se dimeriza e se autofosforila cruzado. Também vai fosforilar os resíduos de tirosina para formar o sítio SAT2. Só que aqui não é para o SRI, é para a porção STAT desse receptor, certo? Então, a gente tem aqui no citoplasma a porção STAT. O que acontece? Quando se forma esse sítio, o STAT vem aqui e se une. E vai ser fosforilado e ativado pelo JAK. Certo? Então, eu tenho duas porções. JAK, que é a que fica na membrana e tem função quinasa, e eu tenho a STAT, que é a que fica no citoplasma. Quando esse receptor se ativa e forma esse lugar de união, o STAT vai lá e se une. Uma vez que ele se uniu, é fosforilado. Esse STAT fosforilado se solta e vai para o citoplasma e vai buscar outro STAT ativo. Para quê? Para se dimerizar. Então, dois STATs ativados se dimerizam, se unem. O que acontece? Eles vêm aqui e se unem. Dois STAT ativados. Eles são moléculas iguais e se dimerizaram. Como que eu chamo isso?
Homodímero? Homodímero. Perfeito. Homodímero. Esse homodímero, igual que nos receptores citoplasmáticos, atua como fator de transcrição. Esse homodímero vai entrar lá no núcleo da célula, lá no nosso DNA, e vai se unir para atuar como um marcador de leitura para a síntese de enzimas e proteínas. Como que se chama esse lugarzinho que ele se une? Que eu já passei para vocês, tem um nomezinho específico. ATRH? ATRE. Ah. Perfeito, deu na trave. Perfeito. Elemento de resposta a hormônio. A hormona, no caso aqui para nós. Certo? Sempre que esses fatores de transcrição de via exógena vêm se unir, todos eles se unem nesse sítio ATRE. No seu respectivo lugar, é correto, mas é nesse lugar que permite a união dele. Então, elemento de resposta a hormônio, certo? Simplesinho, essa via termina aqui, certo? Então, vamos lá, repetindo a via. Chegou o ligando, pode ser o GH ou a prolactina, se une ao receptor JAK-STAT. O que acontece? JAK se dimeriza. Uma vez que se dimerizou, lembrem que ele é do tipo tirosin quinasa também, então ele tem função quinasa, ele se autofosforila cruzado. Esse STAT. Esse JAK fosforila esse e esse fosforila esse. Além de se autofosforilar, também vai fosforilar resíduos de tirosina, formando o sítio SAT2. Esse sítio permite a união de STAT. Então, agora STAT se une ao JAK. JAK fosforila STAT. Perfeito? STAT vai para o citoplasma e vai buscar outro STAT ativado. Para quê? Para se dimerizar. Como são moléculas iguais, a gente forma um homodímero. E esse homodímero atua como um fator de transcrição lá no núcleo. Vai se unir no sítio ATRE e vai induzir a transcrição gênica. Ponto final. Lá no apontezinho que a Nath subiu para vocês, eu acho que tem até o textinho do lado de toda a via, bem simplesinho. Certo? Alguma dúvida de JAK-STAT? JAK-STAT normalmente cai umas perguntinhas no Choice, uma ou duas, porque o pessoal dá uma passada meio que corrida em JAK-STAT e não lê muito. Fábio. Oi. Ele vai induzir o quê? Ele vai induzir a síntese de enzimas ou proteínas. Ele atua como fator de transcrição e aí para a tua resposta. Atua como fator de transcrição para enzimas ou proteínas. Tranquilinho isso aqui, né? Tranquilo, tranquilo. Oi. Pablo, deixa eu te perguntar. Quando os dois se juntam formando esse homodímero, eles estão fosforilados ou não? Sim, ambos. Continuam fosforilados. Continuam fosforilados, porque eles são ativados quando fosforilados. Então, eles precisam dessa fosforilação para estar ativado, para conseguir se unir, para formar o homodímero. Perfeito. Tá bom, valeu, obrigada. Imagina. Agora, vamos dar uma repassadinha na via do óxido nítrico e na via dos receptores citoplasmáticos nucleares. É rapidinho. Tranquilinho. Até, no máximo, 3h40 a gente terminou. Certo? Tá tranquilinho hoje? Beleza, que a aula passada eu peguei um pouquinho pesado, me perdi no cronograma. Vamos lá. Óxido nítrico. A gente já tinha falado que o óxido nítrico é um gás que é produzido no sangue pela enzima óxido nítrico sintasa, certo? E para ela produzir isso, ela utiliza um aminoácido, que é a arginina. Isso nós já tinha falado. Então, lá no sangue,
ocorre a produção do óxido nítrico. Vamos fazer aqui uma célula. Uma célulazinha. O óxido nítrico, por ser um gás, se difunde facilmente pela membrana celular. Então, porque vocês sabem que a membrana é seletiva. Moléculas de carga, moléculas grandes, ela não deixa entrar na célula. Mas o gás nítrico sai da corrente sanguínea, ingressa dentro da célula, e uma vez que ele ingressou na célula, ele vai ser capaz de ativar a guanilatociclase. Certo? Guanilatociclase, que vai utilizar GTP e vai gerar GMP cíclico. O que o GMP cíclico vai fazer? Vai lá nas proteinquinasas, que possuem duas partes reguladoras e duas catalíticas, e vai romper essa união, deixando somente as partes catalíticas. Ou seja, vai ativar essa proteinquinase. Essa proteinquinase, por ser dependente de GMP cíclico, a gente vai chamar de PKG. Certo? Então, a guanilatociclase gera GMP cíclico e o GMP cíclico ativa as PKG, proteinquinases dependentes de GMP cíclico. Essas PKG vão fosforilar duas enzimas, certo? Vão fosforilar a miosinquinasa e vão fosforilar a miosinfosfatase. A miosinquinasa fosforilada está inativa. E a miosinfosfatase fosforilada está ativa. Regulação covalente. Essa está ativa, essa está inativa, ambas fosforiladas. Certo? O que acontece? Aqui do lado... Não, vamos fazer isso. Eu vou fazer aqui para não ficar muito apertado. A gente vai ter as cadeias leves de miosina, que, para fazer a contração muscular, precisam ser fosforiladas para que isso ocorra. Certo? Para que ocorra a contração muscular, eu preciso que a cadeia leve de miosina esteja fosforilada. O que está acontecendo aqui agora? Quem que fosforila as cadeias leves de miosina? A miosinquinase. E a enzima que desfosforila as cadeias leves de miosina é a miosinfosfatase. A miosinquinase está inativa. E a miosinfosfatase está ativa. O que vai ocorrer com a cadeia leve de miosina? Vai desfosforilar. Vai ser perfeito. Vai ser desfosforilada, vai ficar sem fósforo. Isso vai promover o quê? A relaxação. Certo? E isso aqui, esse óxido nítrico, ele vai atuar a nível do endotélio vascular. Então, isso produz vasodilatação. Lembra o negócio da mangueira que eu falei para vocês? Quando eu tenho vasodilatação, baixa a pressão arterial. Certo? Esse é o mecanismo do óxido nítrico. Ele produz vasodilatação. Como? Através dessa PKG que ele ativa, eu vou inativar a miosinquinase e ativar a miosinfosfatase. Vai ocorrer a desfosforilação das cadeias leves de miosina, provocando vasodilatação. A segunda vez é mais simples, né? Nem pareceu complicado agora. Foi 2 minutos. Entenderam direitinho isso aqui? Caso clínico super importante. Vamos falar agora do fármaco. Por quê? Uma das formas de eu parar essa via é através da
PDE. Nesse caso aqui, a 5'-PDE, ou 5-fosfodiesterase. Essa 5-fosfodiesterase, a função dela é converter esse GMP cíclico em GMP linear. Com isso, o que ocorre? Eu deixo de ativar as PKG, paro, devagarinho vai parar essa fosforilação e eu vou reverter esse quadro. Eu vou voltar a ativar a miosinquinasa e inativar a miosinfosfatasa e o músculo segue contraindo, eu vou produzir vasoconstrição. Perfeito? O que acontece? O sildenafil, ele vai parar essa via de inativação da via do óxido nítrico. Então, eu tomo um sildenafil. Esse sildenafil, a função dele é o quê? O mecanismo de ação desse fármaco é inibir a 5-fosfodiesterase. Se eu inibo a via que ia parar isso, o que acontece? Eu não consigo desfazer essa via. Eu sigo gerando GMP cíclico, sigo ativando o PKG, sigo ativando a miosinfosfatasa, sigo com vasodilatação. Eu prolongo o tempo de vasodilatação. Quando que isso vai parar? Quando o fármaco, quando terminar a vida útil desse fármaco. Quando terminar a vida útil desse fármaco, ele vai desinibir a 5-fosfodiesterase e ela vai fazer a função dela, converter o GMP cíclico em GMP linear. E aí eu paro essa via. De novo, o sildenafil é um fármaco que atua inibindo de forma específica a 5-fosfodiesterase, que é a enzima que é capaz de parar essa via. Se eu inibo a 5-fosfodiesterase, eu não consigo parar essa via, ela segue ativa e eu sigo produzindo vasorelaxação por mais tempo. Uma vez que o fármaco para de fazer efeito, para a inibição sobre ela, converto o GMP cíclico em GMP linear, a via para. Então, o que faz o sildenafil? Prolonga a vasodilatação. Muito mais simples que a primeira aula ou não? Perfeito. O segundo contato é muito mais simples. Por isso que eu falo, uma lidinha durante a semana e vocês ficam afiadíssimos. Certo? A outra vez nós ficamos 40 minutos falando do sildenafil. Agora, um segundo contato já é muito mais simples. Terceiro, um quarto, só vai. Ô, Pablo, e tem Oi. alguma dose tóxica de sildenafil que vai, inibir para sempre? Não é que inibe para sempre, mas é que o seguinte, o efeito continuar, né? É cumulativo. Quanto mais você toma, mais vasodilatação você gera. E o que acontece? A nossa pressão arterial, ela tem um valor normal, certo? O recomendado é o quê? 120/80. Quem que tem isso? Só os bebês. Se for medir a nossa, é tudo de 130 para cima. Então, as mulheres normalmente têm um pouquinho mais baixo, mas os homens, difícil ter essa pressão arterial. O que acontece? Se eu tomo muito, vai acumulando, a pressão baixa tanto que me dá um choque por vasodilatação. Falta sangue nos tecidos, porque eu gero tanta vasodilatação que a pressão arterial cai lá embaixo. E aí eu não consigo levar o oxigênio necessário para os tecidos por falta de pressão. Uma das causas desse medicamento aqui é infarto. Falta oxigênio no tecido miocárdico e o paciente chega infartando. Principalmente paciente mais velho tem que ter muita atenção com isso. Paciente mais velho, acima de 60 anos, 65 anos, que chega com sintoma de infarto,
antes de você dar o tratamento para ele, que inclui óxido nítrico, você sempre tem que perguntar se ele não tomou. E tem que explicar para ele que se você der e ele já tiver tomado, ele vai morrer. Que aí eles contam, porque senão eles negam até o fim, certo? Ou seja, tem que rolar uma ameaça de morte. Tem que rolar uma ameaça de morte para eles falar, senão eles não falam. Tem outros casos que eu vou contando para vocês que precisam de ameaça de morte. Tem uma colega minha que se recebeu agora, em março desse ano, que o vô dela faleceu assim. Só que ele tomou uma sobredose. Ele tomou 2, 3 comprimidos para virar o Incrível Hulk e foi para o caixão. Certo? Não, muita vasodilatação, falta O2, ele infartou. Certo? Então, é sério isso aqui, é uma via potente, ele é um hipotensor muito forte, que você usa quando por exemplo, o paciente chegou com uma crise de hipertensão, certo? O paciente chegou lá com 190, 140. Você pode dar alguns outros fármacos, mas um dos fármacos que você pode dar é o óxido nítrico, dar uma baixadinha na pressão arterial dele. Perfeito? Eu vou passando mais exemplos para vocês, médicos, assim, aplicáveis durante as aulas. Boa tarde. Oi. Tudo bom? Deixa eu te perguntar. Tudo. Como você tinha falado da via e também falou que era broncodilatadora. Sim. E aí, como o sildenafil, ele interage nos brônquios também? Interage também. Ele tem tanto ação pulmonar, porque ele foi criado para hipertensão pulmonar. Imagina o seguinte, você tem uma hipertensão pulmonar, o que você precisa fazer é vasodilatar a artéria pulmonar. Então, os médicos encontraram receptores específicos no pulmão. E aí criaram o sildenafil para gerar uma vasodilatação na artéria pulmonar. Certo? Isso baixaria essa hipertensão pulmonar. O que aconteceu? Eles viram porque o que acontece? Para uma molécula se unir a um receptor, tem que ser igual à enzima, ela tem que ser tridimensionalmente idêntica e ter afinidade. Por isso, eles descobriram, porque o fármaco, ele nunca atua num lugar só, ele sempre acaba que encontra um outro receptor igual, que são os efeitos adversos. Eles descobriram que um dos efeitos adversos era que lá nos corpos cavernosos do pênis, ele se unia e também fazia essa vasodilatação. E aí, como vende muito mais para essa indústria, óbvio que a indústria farmacêutica foi por esse lado. Se digita sildenafil no Google, nem aparece pulmão, não, nem aparece hipertensão pulmonar. Fala assim, é base do Viagra. Só aparece Viagra. Por quê? Porque foi usado para outra coisa, certo? Tem uma história curiosa que o exército americano, quando estava lá no Iraque, eles estavam tentando comprar o pessoal de lá para ceder informação. Eles ofereciam dinheiro e o pessoal não aceitava. E um soldado lá teve a ideia de dar um sildenafilzinho para um deles. Pronto, choveu informação lá. Conseguiram comprar os iraquianos com sildenafil e com dinheiro não. Porque aí eles ficaram felizes. Tem uma reportagem sobre isso. Como que eles compraram os caras para fornecer informação para eles. O nosso sildenafilzinho aqui. Certo? Deixa eu cuidar para não me alongar muito. Vamos lá. Receptores citoplasmáticos. Qual que era a característica do ligando para o receptor citoplasmático ou intracelular? Lipossolúvel, hidrofóbico. Perfeito. Ele tem que ser lipossolúvel porque ele tem que atravessar a membrana. Então, sempre que falar em receptor intracelular, seja citoplasmático ou nuclear, o ligando tem que ser lipossolúvel, certo? Para os citoplasmáticos, os ligandos eram os andrógenos, o cortisol, a progesterona, os mineralocorticoides, todas moléculas lipossolúveis, certo? Então, vamos usar o exemplo do cortisol,
que é o que eles mais usam. O cortisol no sangue, ele viaja unido a uma proteína. Qual que é a proteína mais abundante que a gente tem no sangue? Isso aí é pergunta de físio. Albúmina. Pergunta da primeira era de físio. É a albúmina. E qual que é o valor de proteínas que a gente tem no sangue? Ah, agora peguei vocês, né? Importante vocês saberem. 6 miligramas por decilitro. Desses 6, normalmente 4,5 é de albúmina. Então, quase tudo é albúmina, certo? A grande maioria é albúmina. O cortisol, ele anda no sangue unido à albúmina. Quando ele chega na célula que ele tem que chegar, ele se solta da albúmina e aí sim ele ingressa na célula. E por que ele anda unido à albúmina? Porque ele é hidrofóbico, é lipossolúvel e o sangue é composto de água. Então ele não consegue andar sozinho. Precisa estar unido à albúmina. Beleza. Chegou na célula, ele se solta e ingressa na célula. E aí ele vai buscar o seu receptor, que era chamado de dedo de zinco, pela conformação que ele tinha, certo? Então, chegou aqui o cortisol, se une. Qual que era a molécula que reprimia esse receptor antes da chegada do ligando? Chaperona. Perona. Perfeito, olha que bonito coralzinho. A chaperona, certo? Que também poderia ser chamada de proteína de choque térmico. Então, chegou o ligando, a chaperona vai ser desplazada, vai ser jogada para o lado, e esse receptor vai se ativar. Então, receptor ativo, ele vai buscar outro igual a ele. Da mesma forma que o JAK-STAT ali, ele vai buscar outro receptor que foi ativado. Quando ele encontra, ocorre o quê? A dimerização desse receptor. Ele se une... meu Deus, que coisa mais horrível. Ele se dimeriza, 2 receptores idênticos ativados se dimerizam, formando o nosso amiguinho homodímero. O que o homodímero fazia? Ingressava no núcleo, se unia no sítio ATRE e atuava como fator de transcrição. O que vocês têm que associar aqui? Que a diferença do citoplasmático para nuclear é justamente o homodímero. O citoplasmático era homodímero e o nuclear era heterodímero. Lembram? Vamos repassar agora o nuclear. Dessa via aqui, tranquilinho agora? Ou alguém tem alguma dúvida, pode falar. Se não entendeu alguma parte. Fábio, Oi. qual é a outra característica do ligando? Ele é lipossolúvel e o quê? Hidrofóbico, que é a mesma coisa. Todos os lipossolúveis são hidrofóbicos. Certo? Então, esses são os receptores citoplasmáticos. E a gente tinha um receptor que era o receptor nosso nuclear. Eu vou fazer um núcleo grande aqui para a gente poder fazer o desenho grande. O receptor nuclear, que pode ser os estrógenos, ou mais usado pela cátedra das hormonas tiroides, certo? Já está lá no sítio ATRE esperando o ligando. O receptor já fica prontinho aqui, esperando a chegada do ligando. E como que ele faz para não se ativar antes da hora? Ele possui uma proteína chamada correpressora. Certo? Tem uma proteína que fica reprimindo o receptor. Então, o que acontece? Quando chega, vamos usar o hormônio tiroide aqui como exemplo, quando chega a hormona tiroide, se une ao receptor e essa molécula correpressora vai ser desplazada. Ela vai se soltar do receptor. Então, vai tirar essa repressão do receptor.
e o ligando com o receptor vão se dimerizar. Só que eles não são moléculas idênticas. Então, eu vou formar um heterodímero. Certo? O receptor nuclear tem essa diferença do citoplasmático. O citoplasmático, duas moléculas idênticas se unem formando um homodímero. No nuclear, duas moléculas diferentes se unem, formando um heterodímero. Duas moléculas diferentes. Porém, ambas têm a mesma função, atuam como fator de transcrição. Entenderam a diferença entre ambas? Facinho? Alguma dúvida disso aqui? Oi. Você falou nas receptores citoplasmáticos que um dos ligandos também era os esteroides, certo? Não, aqui é estrógenos. Desculpa, estrógenos. No citoplasmático são os andrógenos. Andrógenos, tá bom, obrigada. Andrógenos. Era só isso? Fechou. Ó, cuidado com esses nomezinhos, porque eles confundem a gente, e principalmente em choice, certo? Cortisol, andrógenos, progesterona, mineralocorticoides, citoplasmáticos. Aí, os estrógenos, que são aqueles hormônios liberados pela mulher para regular o ciclo menstrual, estrógeno e progesterona, esses sim têm ação nuclear. Ah, a vitamina D também tem ação nuclear, pode ser um ligando, e o ácido retinóico, que é a vitamina A, importante para a visão noturna, também tem receptor nuclear. Certo? Anotem aí para ter mais ligandos. Dúvidas disso aqui? Mais alguma coisinha? Ou de alguma outra coisa? Diga. Oi, desculpa. Repete claro. A tabuada nuclear. Obrigado. Estrógenos, hormona tiroidea, vitamina D e a vitamina A, que também pode ser chamado de ácido retinóico. Conseguiu pegar todos? Fechou? Gente, dúvidas? Digo, agora é a hora. Facinho, né? Assistir pela segunda vez a mesma aula é mole. Gente, então por hoje é só. Deixo vocês liberados. Semana que vem eu acho que a gente entra em termos